Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, inclusive, olha, nosso primeiro vídeo de 2020. Olha só que da hora. E dessa vez nós vamos fazer um 2 em 1. Nós vamos falar, explicar um termo em japonês, né? Ou seja, uma curiosidade da língua japonesa, e também vamos utilizar isso como uma explicação cultural também. Vocês vão ver um termo muito interessante que resume muito a literatura e as artes do Japão. Então, antes de começarmos, segue a vinheta! Então, pessoal, beleza? Então, é bem simples, porque a gente vai ver um termo chamado nakama. E eu sei que muita gente pode fazer muita piada com esse termo, mas é uma palavra em japonês e nakama. E é interessante porque nakama nada mais é do que um termo que, se você for para o dicionário, vai estar compatriota, camarada. No entanto, é utilizado de uma maneira muito mais abrangente. Hoje em dia, o termo nakama é utilizado para amigos muito próximos, aqueles que são quase família. Além disso, refere-se também a todos aqueles companheiros do protagonista de diversas obras literárias e obras de arte do Japão. Você pode ter o exemplo de diversos animes, séries, filmes e livros, como por exemplo Yu Yu Hakusho, ou então Shaman King, o próprio Dragon Ball, né? Goku tem vários amigos. E é muito interessante porque essa questão da narrativa, né, dessa maneira de contar uma história através da visão de um grupo, né, a maioria das vezes quando você vê alguma obra literária japonesa, né, eles sempre apresentam, né, um grupo de nakamas, que inclusive no caso do One Piece é a tripulação. Isso é um pouco diferente, né? Você vê quando compara na cultura ocidental, é muito comum você ver personagens que são lobos solitários, né? O lobo solitário é sempre uma figura muito popular nos filmes e na literatura ocidental. E isso é um pouco diferente quando se trata da questão da cultura oriental. Não só japonesa, mas do Extremo Oriente todo. Lembrando, né, gente, que quando eu falo Extremo Oriente, estou me referindo às regiões de Japão, as Coreias, a China e a Mongólia, que é o que as pessoas chamam, né, de Extremo Oriente, Far East. Então, quando a gente está falando dessa região, nós temos que lembrar que, antigamente, a maior importação cultural e filosófica, né, vinha da China. E, nessa época, era muito importante, né, no Japão, você estar acostumado com os clássicos, tanto do budismo quanto do confucionismo, taoísmo e demais questões culturais oriundas da China e da Índia. Sendo essa parte da Índia um pouco mais distante, porque era a versão que a China pegava da Índia que o Japão importava, né? E nesses tempos antigos, né, houve muita troca cultural. Tanto é que a gente já viu no vídeo de Okinawa que o karatê é a fusão da cultura local de Okinawa com a cultura japonesa e com a cultura chinesa. Então, isso também refletiu na maneira de narrar uma história, na maneira de contar uma história. Então, podemos dar uma olhada nisso no romance chamado Jornada ao Oeste, de 1592, que é um dos 5 principais romances da cultura e da literatura chinesa. É uma história que vai soar um pouco familiar para vocês, né? É a história de um monge que tem que sair do seu lugar, né, lá na China, numa viagem até a Índia para pegar algumas escrituras budistas. Nessa jornada, ele vai com um grupo de amigos e encontra ao longo da jornada inimigos que, após determinados confrontos, começaram a fazer parte de seu grupo de nakamas. Aí você fica pensando, bom, isso a gente vê em muitos animes. A gente já viu isso no caso de Yu Yu Hakusho, por exemplo, com o Riei e o Kuruma, ou até o próprio Kuwabara, que não eram amigos de Yusuke, mas depois dos conflitos viraram amigos. Sim, então essas são narrativas presentes na cultura oriental desde 1592. E não só isso, gente. Um dos personagens, né, principais, um dos personagens desse grupo de nakamas,
é um personagem que era o rei dos macacos chamado de Son Goku, que não só foi inspiração para o Goku do Dragon Ball, que não é por acaso que tem uma cauda de macaco e que virava um macaco gigante à lua cheia, como também é citado em Cavaleiro Zodíaco, quando Ikki estava enfrentando Shaka. Quando ele estava enfrentando Shaka, houve uma situação que ele era comparado a Son Goku enfrentando Shaka, que era uma representação de Buda. Então vocês veem como isso tudo está bem ligado, né? E é interessante porque a gente vê semelhanças no Ocidente com grandes literários, né? Enquanto no Ocidente muita gente se inspira em Shakespeare, em Edgar Allan Poe, no caso do Brasil e nos países que falam português, grandes nomes como Machado de Assis, Ariano Suassuna e Saramago, isso também ocorre no Japão, só que por um longo período de tempo. Até hoje você vê o reflexo, né, dessa obra literária, Jornada ao Oeste, que faz com que a gente entenda um pouco mais da mente do japonês. Essa história oriental de um grupo de amigos numa longa jornada é interessante também porque o ponto central não é o conflito. Enquanto é muito comum você ver em filmes de ação, em histórias de ação no Ocidente, o clímax se passar através de um conflito, né? Você não vê muito isso nos animes, por mais que seja um anime de luta, por mais que você esteja assistindo Yu Yu Hakusho, por exemplo. O fim nunca é a luta, mas sim as interações e o crescimento dos personagens. E essa é uma forma que os orientais tendem a narrar, né, tendem a contar uma história. Então é muito interessante que a gente pode ver, através de um termo bem simples como esse, nakama, que nada mais é do que camarada, para entender muito mais da cultura e da história do Oriente. Não só isso, pessoal. Fiquem bastante ligados nessa questão de que não só era algo antigo, como visto até hoje, e que não só se reflete na literatura e na ficção. No Japão, essa questão da amizade, essa questão do coleguismo, né, de você lidar com seus camaradas, é algo muito importante porque se refletiu bastante útil e essencial durante os momentos de crise, durante os momentos de convívio escolar e também pelo fato de muitos japoneses das grandes cidades, por exemplo, como em Tóquio, virem atualmente de famílias pequenas. Enquanto antigamente os japoneses tendiam a ter muitos filhos, o que tornava, né, não tornava algo obrigatório, né, assim, você ter que interagir com outras pessoas, né, você ter amigos de outros lugares, né, você podia interagir com todos os seus primos e irmãos. Hoje em dia tem se tornado cada vez mais necessário, principalmente para combater o estresse, ansiedade e depressão. Se você perguntar para um japonês sobre como é essa questão do valor da amizade, muitos dirão ser extremamente importante e essencial. Mas e aí, o que vocês acham disso? Vocês conheciam essa palavra, camarada, nakama? Vocês sabiam que dessa viagem ao oeste, dessa obra literária chinesa que influenciou todo o Extremo Oriente? Vocês sabiam, por exemplo, de todas essas semelhanças que a gente encontra no anime, no mangá e se reflete também na literatura e no dia a dia? Comenta aqui embaixo. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, gente, de estudarem sempre, não desistirem e vai jogando um like no vídeo, se inscreve no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, @japonescoarthur, tudo junto, e da minha página no Facebook oficial, que é Japonês com Arthur separado também, e que você pode baixar gratuitamente o meu mais novo e-book, Japonês para Iniciante, as suas primeiras frases no idioma. Basta acessar japonescoarthur.com/ebook que você pode baixar o meu mais novo e-book gratuitamente. É um presentão para vocês, gente, feito com muito carinho e eu tenho certeza que vocês vão poder se comunicar melhor na língua que é falada na Terra do Sol Nascente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!